possa falar sobre protagonismo feminino e o fenômeno da impostora. Eu vou me apresentar brevemente aqui para vocês, e aí começaremos a nossa conversa sobre esses temas, tá bem? Então, vamos lá, eu sou Mariana de Peron, sou sócia fundadora da Travessia, sou uma mulher cisgênero, a cor da pele branca, sou heterossexual, sou mãe da Maria Isabel, que está com 11 anos, minha formação é advogada, né, eu já sou advogada há mais de 20 anos, e trabalho com temas relacionados à diversidade, equidade, inclusão, sustentabilidade, e com um foco mais acentuado em equidade de gênero há mais de uma década. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o protagonismo feminino, vamos falar do conceito, vamos falar da importância, vamos ter uma reflexão aqui para fazermos juntos, juntas. Depois trataremos sobre a síndrome da impostora, ou o fenômeno da impostora. Temos aí o conceito da síndrome, depois vamos falar dos grupos mais impactados, de acordo com os estudos que foram feitos na década de 70. Falaremos de aspectos internos e aspectos externos que estão relacionados a esse fenômeno. E, por fim, vamos falar das estratégias para fortalecer a confiança e a equidade de gênero, tá bem? E em qualquer momento, o que eu peço é só para a gente manter os microfones fechados, porque nós vamos ter momentos para abrir o microfone aqui, e também para não dar nenhum tipo de ruído para outras pessoas vir ruídos, né, para as pessoas que estão assistindo, tá bem? Esta masterclass está sendo gravada, nós já iniciamos aqui a gravação, e depois disponibilizaremos o link a todas as pessoas inscritas. Também teremos aqui hoje um sorteio, né, de 5 livros, Eu Impostora, que é um livro que eu escrevi em 2021, está aqui, e nós teremos o sorteio, e as pessoas sorteadas depois entram em contato com o e-mail contato@travessiainclusão.com.br para a gente fazer o envio desses livros. Fiquem, então, até o final para garantir a participação no sorteio, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né, para a gente fazer uma reflexão. Vocês podem usar a mão aqui que tem, eu vou até utilizar a mãozinha, quando vocês concordarem ou não usarem, né, não usar a mãozinha quando vocês discordarem. Então, quando a gente pensa em protagonismo, né, o que é protagonismo, na sua opinião? Pode escrever aqui no chat, por favor. Quando você pensa nessa palavra, protagonismo, o que é o protagonismo, na sua opinião? Pode escrever no chat, se você se sentir à vontade, né? Então, aqui nós tivemos algumas contribuições, eu vou ler. A Patrícia disse que está no comando das ações, a Bruna colocou que tem a ver com assumir o meu lugar no mundo, tomar as rédeas das minhas decisões, da minha vida. Aí a Arlete trouxe que é puxar as dominar o ambiente, ser o centro. A Ariadne falou sobre puxar as responsabilidades para si. A Patrícia, né, estar à frente, ter destaque e empoderamento. Ser o principal responsável, se responsabilizar, ter coragem para assumir as responsabilidades, ter o papel principal. Então, vamos pensar juntos aqui nessa palavra que é tão importante quando a gente fala de equidade de gênero e protagonismo feminino. Eu gosto de trazer uma definição de protagonismo que está muito relacionada, né, e eu gosto de trazer essa definição por uma questão subjetiva, né, até depois quem lê o livro vai entender. Eu gosto muito dessa definição que traz que o protagonismo é a capacidade de assumir a condução da própria trajetória, tomando decisões e influenciando o meio. Porque
para a gente poder assumir a condução da própria trajetória, é importante que a gente tenha consciência sobre quem somos nós, autonomia, e aqui autonomia no sentido de ser independente, né? Eu venho de uma família matriarcal e que os meus avós falavam para todas as filhas e as netas também, que o mais importante na vida de uma mulher era ter independência, especialmente independência financeira, porque isso garantiria que ela, né, ela pudesse ser livre para tomar as próprias decisões e fazer as próprias escolhas. E aqui também a questão da responsabilidade, porque eu venho também, né, de um lugar em que a palavra culpa não é muito utilizada, né? Embora eu seja advogada, e culpa para nós advogados tem toda uma teoria a respeito, né, que vai influenciar na parte de responsabilidade jurídica, eu venho também de um lugar em que há uma multiplicidade, assim, de entendimentos espiritualísticos e religiosos, não tem uma religião definida na minha família, e a questão da culpa é algo que é um pouco afastado. Então, você é responsável pelas suas ações, ainda mais quando você é uma pessoa adulta, e essa responsabilidade, né, você tem que ser responsável pelas suas escolhas, pelas consequências das suas escolhas, mas não tem muito essa questão da culpa. Nós vamos falar um pouquinho de culpa quando falarmos da síndrome da impostora. Então, aqui eu trago essa definição de protagonismo para vocês, para a gente refletir, e aqui eu trouxe algumas atitudes, né, de protagonismo dentro do ambiente profissional. Quando a gente pensa nesse termo, né, protagonismo no ambiente profissional, eu gosto de pensar que nós precisamos ir além do simples cumprimento de tarefas e das responsabilidades que fazem parte do nosso dia a dia. Então, quando eu penso, né, em protagonismo dentro do ambiente profissional, eu penso aqui em tomar iniciativa, buscar um aprendizado constante, ter autonomia e responsabilidade, influenciar positivamente o ambiente, transformar desafios em oportunidades. Aqui, nesse cenário, eu gosto da gente poder começar a pensar na questão da equidade de gênero, porque muitos de nós, né, se diz aliado à causa, ou que trabalha para a equidade de gênero acontecer, mas será que a gente faz isso mesmo no nosso dia a dia? Será que nós estamos influenciando positivamente o ambiente para que esse ambiente tenha mais equidade de gênero? Será que a gente bate na porta dos nossos líderes, dos nossos gestores, e traz essas preocupações com base em dados, em fatos, em evidências, e não só em tom de reclamação, ou até mesmo, né, num discurso mais de rebeldia? Porque quando a gente fala em protagonismo, a gente fala em tomar essa iniciativa. Se a gente quer que algo mude dentro da nossa sociedade, nós precisamos nos unir e fazer parte dessa mudança, mas de uma forma ativa, e não só de uma forma passiva, esperando que as coisas aconteçam, ou que nós possamos experimentar uma mudança sem fazer parte dela, né? Eu gosto de pensar sobre isso. Então, aqui, para a gente pensar no protagonismo, eu tenho uma reflexão, e eu vou trazer algumas perguntas para que vocês possam refletir sobre o protagonismo de vocês na vida profissional. Vocês podem usar a mãozinha, como eu disse, eu vou aqui usar, se vocês concordarem. Vocês podem também usar o chat para trazer comentários, né? E eu vou fazer algumas perguntas para gerar essa reflexão. Então, a primeira pergunta é: você consegue se comunicar com clareza dentro do seu ambiente de trabalho? E aqui, especificamente, você consegue comunicar com clareza quais são os seus objetivos profissionais? Então, aonde você está, aonde você quer chegar, como que você vai fazer isso? Você consegue comunicar com clareza os seus objetivos profissionais? Essa é uma reflexão. Num tempinho, tá? Para cada uma das perguntas, para vocês refletirem. Considerando toda a sua carreira, você já pediu uma promoção? Já bateu na porta do seu gestor, da
gestora e pediu uma promoção? Ou você está esperando que alguém te dê uma promoção? Um aumento salarial, de cargo? Muito bem. Vamos para a próxima. Você tem um plano profissional estruturado a respeito da sua carreira ou você deixa a carreira acontecer? Então, da gente poder fazer essa reflexão. Você consegue apresentar seu valor e suas conquistas de forma objetiva quando conversa com líderes ou gestores? Ou seja, dizer aquilo que você fez bem, o que o seu projeto impactou, o ambiente de trabalho, né, o que ele trouxe de benefícios para a empresa, para o time. E, por fim, você assume o controle do seu desenvolvimento profissional ou você espera que a empresa tome essa iniciativa por você? Então, aqui são algumas perguntas que estão relacionadas ao ambiente, né, à nossa carreira, ao nosso ambiente de trabalho, e refletem aí um pouco, né, sobre o que é ser protagonista. E aí volto à pergunta: você se considera protagonista da sua vida no âmbito profissional? Ou você está deixando a vida levar? E aí eu sempre digo, né, eu digo isso até para minha filha que tem 11 anos, cuidado com quem está pilotando o seu avião, né? Porque se não for você, está na mão de quem? Você confia na pessoa que está pilotando o seu avião e que vai ser responsável por fazer escolhas no seu nome? Você deu uma procuração para a pessoa que vai agir em seu nome, realizar os seus sonhos por você? E aqui eu gosto de fazer essa provocação, né? Se você não está sendo protagonista da sua vida, quem está sendo essa figura? Porque se a gente não sabe onde, ou não demonstra, ou não fala onde a gente quer, ah, como é que a gente vai chegar nesse lugar? E um outro ponto, né? Como é que a gente vai chegar deixando para outras pessoas decidirem sobre isso? Será que essas pessoas vão decidir de acordo com a nossa vontade ou elas vão decidir de acordo com a vontade delas e se nos beneficiar, que bom, se não beneficiar, tchau. Então, vamos pensar aqui, né? Eu trouxe alguns dados, por que eu fiz essas perguntas, para a gente poder refletir juntas. Quando eu pergunto se você quer comunicar, se você consegue comunicar com clareza os seus objetivos profissionais dentro da empresa, isso está relacionado ao fato de que muitas mulheres hesitam em expressar claramente onde elas querem chegar. Algumas porque têm medo de ser vista como arrogante ou muito ambiciosa, outras porque não acreditam que suas metas são legítimas. Você não acredita que seus sonhos são legítimos? Então, aqui é uma questão relacionada a gênero. Por que muitas mulheres, né, não querem ser vistas, por exemplo, como arrogantes, como ambiciosas? Será que nós fomos ensinadas, né? Será que a gente foi ensinado a ser ambiciosa ou a gente foi ensinado a concordar e ser fofinha, carinhosa, meiga, cuidar das pessoas? O que nos foi ensinado, né? Qual é o modelo de mulher que existe na sua família, ao seu redor? O que foi ensinado para você que é o que é ser mulher?
nesse ponto, eu gosto muito de lembrar da frase, né, da Simone de Beauvoir, que ela fala, você se torna mulher. Ser mulher é algo que você vai aprendendo ao longo do tempo. Não é algo que nasce pronto. Então, aqui está uma reflexão, né, nesse mês em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Quais são as mulheres que habitam dentro de você? Quais são as mulheres que você foi ensinada a ser? É isso que você quer ser, de uma forma consciente? Ou você quer mudar essa história? Você quer mudar essa trajetória? Então, eu prefiro 1000 vezes ser chamada de ambiciosa e arrogante do que ficar baixando a cabeça para tudo quanto é coisa que falam para mim. Porque eu aprendi ao longo da vida, se eu não defender os meus pontos de vista, eu vou estar passando uma procuração para outras pessoas fazerem isso em meu nome, e eu confesso a vocês que eu não tenho essa confiança em muita gente para ficar passando procuração, para realizar os meus sonhos. Então, aqui, né, um outro ponto que eu gosto de trazer, considerando a carreira, você já pediu promoção? As mulheres têm muita dificuldade em falar de dinheiro, né? Tanto que no momento em que elas são admitidas, elas são as que, quando comparada com os homens, elas negociam menos os salários, os benefícios. Aqui podemos pensar na questão da síndrome da impostora, que faz com que muitas mulheres acreditem que elas precisam atender 100% dos requisitos para ter uma progressão na carreira. Um outro plano, um outro ponto que eu gosto de trazer na pergunta é se você tem um plano profissional estruturado. Nós sabemos muito bem que a nossa realidade, ela é uma realidade de sobrecarga de trabalho, né? Nós somos mulheres, mulheres profissionais, mulheres mães, mulheres filhas, mulheres irmãs, e se a gente não toma cuidado, a gente vai acordar, trabalhar e cuidar dos outros, porque para a gente mesmo sobra muito pouco tempo. E se a gente tem muito pouco tempo para pensar em nós mesmas, como é que a gente está pensando nos nossos sonhos? Como é que a gente está envidando esforços e energia para que a gente possa traçar um plano profissional adequado aos nossos objetivos? Então, muitas vezes, essa sobrecarga de trabalho faz com que muitas mulheres deixem a carreira num piloto automático. Vocês acham que é bom deixar a carreira no piloto automático? Aí aqui, né? Quando você consegue apresentar seu valor e suas conquistas de forma objetiva, quando conversa com seus líderes ou gestores, muitas mulheres minimizam as suas realizações ou atribuem o sucesso a fatores externos. Os homens, eles tendem a apresentar as contribuições que eles têm com muito mais segurança e clareza. Vocês já viram um meme que fala, eu queria ter a autoestima de um homem hétero? É por aí, né? Você assume o controle do desenvolvimento profissional, e aqui, ao invés de buscar cursos, mentorias ou até mesmo network, algumas mulheres esperam que a empresa ou o gestor ofereça oportunidades de crescimento. Então, aqui, né, eu quis trazer essas perguntas e com uma fundamentação para a gente entender por que elas são feitas para nós e por que essas perguntas são importantes para que a gente possa repensar o protagonismo da nossa vida, e aí vem a vida como um todo e das nossas carreiras. Eu sempre me perguntei, né, ao longo da minha vida, assim, eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, fiz muitos cursos, mestrado 2, aí fundei uma empresa, e eu sempre via mulheres, e eu vejo isso, e eu sempre lembro de uma pessoa, que a Vini está aqui, ela sabe de quem eu estou falando, que é uma das pessoas mais qualificadas, uma das mulheres mais qualificadas que eu conheço, e ela não se apropria de todo esse conhecimento e qualificação que ela tem. E aí eu fico, né, assim,
essa pergunta sempre ressoa em mim. Por que que tantas mulheres brilhantes, que já têm fatos, evidências que demonstram as suas competências, suas habilidades, o seu sucesso, por que que elas tendem a se sentir um fracasso e acabam se sabotando, né? Então, aqui nós vamos falar um pouco da síndrome da impostora. Então, a síndrome da impostora, ela é um fenômeno psicológico que foi identificado por duas psicólogas americanas no final da década de 70. É um artigo que foi publicado, né, em 78 e que traz esses achados por essas duas psicólogas que trabalhavam com mulheres e perceberam, né, que o comportamento desse grupo de mulheres tinha um padrão, porque muitas das mulheres que trabalhavam ali com elas acreditavam que o sucesso que elas tinham não era merecido e acabavam atribuindo as conquistas a fatores externos, como sorte, engano ou ainda, né, mérito de outras pessoas. Então, o estudo sobre a síndrome da impostora mostrou que mesmo com evidências concretas de competência, habilidades e excelências, as mulheres sentiam que estavam enganando os outros e que poderiam ser descobertas como fraude. Embora esse estudo ele tenha sido feito especificamente num grupo de mulheres, é possível, obviamente, que pessoas de qualquer identidade de gênero experimentem esse fenômeno, tá bom? Então, aqui, esse é o conceito da síndrome da impostora. A síndrome da impostora afeta mais ou menos, né, muitas de nós durante as nossas carreiras, durante a nossa vida, né? E nesse estudo, né, tem duas dinâmicas que as psicólogas americanas identificaram. Eu vou falar das dinâmicas, né, que tem a ver com dinâmicas familiares que foram identificadas nesse estudo. Isso não quer dizer que você esteja em um grupo ou em outro, pode ser que você não esteja em nenhum. Mas se você se vê no grupo A ou no grupo B, coloque aqui no chat que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bem? Pode ser que também você se enxergue um pouquinho em cada grupo, não tem problema. Então, vamos lá. Primeiro, as pessoas, né, as mulheres que se identificam aqui, que estão no grupo 1, normalmente cresceram em famílias onde um irmão ou outro parente próximo foi designado como o inteligente, enquanto elas, mulheres, foram rotuladas como as boazinhas, as sensíveis, as meigas. Esse tipo de categorização familiar, né, era reforçada por pais ou outros parentes. Então, se você tinha na sua família, lá quando você era criança, uma pessoa que era considerada a inteligente, a genial, e não era você, e você era considerada a meiga, a sensível, a carinhosa, você pode estar nesse grupo. Tá? Então, o que que acontece, né? Essa categorização familiar, que era frequentemente reforçada pelos pais, ou até outros parentes, criava um impacto significativo na percepção que essas mulheres tinham delas mesmas. Né? Mesmo que elas tivessem uma grande competência intelectual e excelentes resultados acadêmicos, elas não se sentiam tão inteligentes quanto o irmão ou o parente que recebeu esse rótulo. Né? Então, aqui você vai viver aquele processo de validação externa constante, né? Que reforça a síndrome da impostora, porque mesmo quando as mulheres que pertencem a esse grupo alcançam conquistas notáveis, elas ainda acabam duvidando da sua inteligência, da sua capacidade. Né? Alguém se identifica aqui nesse primeiro grupo? Pode levantar a mão, colocar a mãozinha aqui. Aí temos pessoas que se identificam nesse grupo.
mais ou menos 9 pessoas. Legal. Muito bom. Vamos agora falar do próximo grupo, tá bem? O próximo grupo é o grupo 2. Aqui, né, são mulheres que cresceram em um ambiente onde elas foram vistas como superiores em todos os sentidos. E aqui é aquela questão, né? Desde a infância, a sua família reforça lá, as famílias reforçam que essas mulheres, na época meninas, eram excepcionais. São precoces, inteligentes, maduras. Se você ler o meu livro, você vai entender que eu estou nessa aqui. Eu sempre conto essa história, que eu sou filha mais velha, nasci numa família, né, matriarcal, eu sou a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira bisneta, e as pessoas da minha família falavam que eu era maravilhosa, inteligente, precoce. Ela andou antes de um ano, falou. Minha mãe falava uma coisa que eu achava muito engraçada. A Mariana cantava com 2 anos. Cantava, gente, balbuciava meia dúzia de palavras, entendeu? Mas para eles era cantar, né? E isso é muito curioso, né? Porque eu era muito precoce, as pessoas falavam muito precoce, você é muito especial, você pode tudo. E aqui nessa categoria, né, estão as mulheres que cresceram nesse ambiente familiar, de você é especial, você pode tudo, você é incrível, mas aí, na hora que a gente começa a entrar nas comunidades outras, além da nossa família, como a escola, a universidade, a gente percebe que não é tão perfeita assim, não é tão boa assim, e aí a vida vem de solavanco, né? Diante dessas dificuldades, né, as mulheres acabam se sentindo meio fraude, porque se alguém lá atrás disse que era tão genial, mas agora não é mais, o que aconteceu com essa genialidade? Sumiu? Evaporou? Aqui, né, também as mulheres acabam enfrentando, experimentando a síndrome da impostora, porque acabam duvidando da sua capacidade, sentindo a necessidade de provar constantemente que são tão extraordinárias quanto foram levadas a crer. Se você está no grupo 2, pode levantar a mão aqui. Agora é a minha vez. Aí também temos. Não é fácil ser do segundo grupo. Não é fácil, acho que, ser de nenhum, mas como só sou do segundo, posso dizer que é terrível ser do segundo grupo. É terrível, porque é uma sensação constante. Afinal, quem disse para você que era especial, que você era genial, são as pessoas que você mais confia no mundo. São seus pais, né? Sua primeira fonte de referências, amor, afeto. Loucura aqui. Muito bem. Então, temos aqui também representantes do grupo 2. Bom, para dizer o quê, né? Para dizer que a síndrome da impostora, ela tem aspectos internos e tem aspectos externos. Aspectos internos, vamos falar de coisas que estão dentro de nós. E aspectos externos, vamos falar de barreiras de gênero, ok? Então, vamos começar aqui falando de aspectos internos. A primeira questão, né, que eu gosto de trazer é aquela autocrítica intensa. As mulheres, de um modo geral, são muito autocríticas quando se refere à sua carreira. A gente é muito perfeccionista, embora eu não goste dessa palavra perfeccionista, a gente tem que lidar com tantos papéis e a gente quer ser tão boa em todos os papéis que a gente muitas vezes, né, acaba querendo ser perfeccionista porque a gente tem muito medo de falhar. O homem, quando falha, ele tem uma punição, mas a mulher, quando ela falha, socialmente, é muito pior, né, a punição dela. Depois a gente pode ver vários exemplos a respeito disso. Mas aqui, né, as mulheres, elas têm muita dificuldade em reconhecer conquistas.
atribuindo as conquistas, às vezes, à sorte, a fatores externos, como, por exemplo, né, a Deus, certo? Ah, eu estou aqui porque Deus quis, né? Tudo bem, ele pode ter querido isso sim, eu não tenho a menor dúvida que ele quis, mas será que você não mereceu? Será que você não trabalhou para isso? Né? Será que não dá para a gente se reconhecer mais, da gente se celebrar, celebrar os nossos feitos e atribuir os nossos feitos ao nosso esforço, à nossa capacidade? Então, vamos falar aqui de um outro ponto, que é uma coisa que eu gosto de trazer e que está muito nas mídias sociais, que é a comparação constante e a insegurança. E aqui, vamos lá, comparação constante, que pode ser comparação quando você é mulher, pode ser em relação à pressão estética, e aí eu estou falando de pressão estética, corpo, cabelo, qualquer característica física, pode ser uma questão relacionada a comportamento, né? Pode ser algo também relacionado à conduta que você tenha, pode ser alguma questão sobre a sua sexualidade. As mulheres se comparam constantemente, né? E isso, quando a gente se compara, há muito medo da gente ser uma fraude, da gente ser descoberta, né? A gente acaba se comparando com outras mulheres. Quando eu me tornei mãe, há 11 anos atrás, eu ficava olhando as mulheres que eram mais magras, que iam para academia, que viajavam, e eu falava, onde que elas deixam os filhos? Como que elas conseguem ter essa vida? Nossa, como ela conseguiu pentear o cabelo? Às vezes eu não conseguia nem botar uma roupa, eu ficava de calça legging, sabe? O meu uniforme nos 2 primeiros anos da minha filha era calça legging e camiseta, né? E cheiro de leite, né, na camiseta, era duro conseguir tomar um banho, hein? E aí eu ficava olhando essas mulheres que vão na academia, eu falava, gente, que vida é essa? E eu ficava falando, nossa, será que eu sou uma mãe tão relapsa? Será que eu não consigo cuidar de mim? Mas eu não tinha tempo. A minha filha não dormia, eu vivia cansada, eu via dormir. Se você falasse para mim qualquer coisa assim, você quer um sorvete ou tirar um cochilo? Eu queria tirar um cochilo. Você quer uma passagem para ir para, sei lá, para Paris ou quer tirar um cochilo? Eu quero tirar um cochilo. Eu queria tirar um cochilo, porque eu não dormia. E eu fazia isso, essa comparação constante com outras mães. Isso é bom para a gente? Isso é péssimo, porque a mãe que você vai ser é a mãe que você vai ser. Você vai ter referências e você vai aprender, você vai descobrir que você vai ser a melhor mãe que você pode ser, dentro das suas possibilidades. Eu demorei um tempo para descobrir isso, eu fui fazer terapia, mas aqui está a história da comparação. Né? Se a gente se compara, a gente nunca acha que nós somos suficientes. Um outro ponto é a autossabotagem. A gente tem muita hesitação em aceitar desafios e negociar promoções. Fala a verdade. Vocês gostam de falar de promoção, pedir aumento? Eu achava um horror, mas eu aprendi a fazer isso, porque se eu não fizesse, quem vai fazer por mim? Não tinha também. Eu podia passar 1 ano, 2, sem receber nenhum aumento, nenhuma promoção. Aí eu aprendi que eu tinha que bater na sala do chefe, do gestor, ir lá e pedir, né? E aí eu vi que a Bruna falou, eu gosto de pedir, o problema é receber um não na fuça. Na verdade, a gente já está com não. O não já existe quando você não pede nada. A diferença é que quando você recebe o não, e aí vem a questão, né? Olha, Bruna, eu não posso agora te dar um aumento. Aí você tem que jogar a pergunta, por quê? Por que você não pode? O que eu ainda preciso fazer? A gente tem que parar de aceitar com resignação tudo que é dito para nós e que pode, inclusive, comprometer a nossa saúde, a nossa carreira e a nossa felicidade. Então, uma outra coisa que as mulheres não gostam é de fazer autopromoção. Autopromoção porque tem medo de aparecer arrogante ou ambiciosa. Pareça. Pareça arrogante, sim.
seja muito ambiciosa, pareça arrogante, ambiciosa, porque eu não conheço uma mulher que não chegou lá onde ela queria, que está com o emprego que ela desejava e tem a família, sem que ela não tivesse sido arrogante e se segurado nas suas próprias habilidades. Aí você pode me dizer, mas tem mulher que chegou lá fazendo isso, aquilo outro. Pode ser que tenha, assim como tem homens que também fizeram isso. Mas a gente não se autopromove, porque a gente tem muito medo de parecer arrogante. Então, eu vou dizer para você, pareça, sim, arrogante, se autopromova, sente na cadeira e se sinta uma grande gostosa. Se sinta uma grande gostosa, porque você é uma grande gostosa. Tá bom? Não fica esperando as pessoas te reconhecerem. Se você não reconhece quem você é, vai ser muito difícil que alguém possa te reconhecer também, porque a gente só pode reconhecer aquilo que se conhece. A palavra já diz. A gente não pode reconhecer aquele que não se conhece. Tá? E aqui vem os fatores emocionais e psicológicos, ansiedade, exaustão, né, a dificuldade em enxergar o próprio valor e a trajetória. Aqui são os aspectos internos. Agora vamos falar de aspectos externos. Bom, os homens, eles são frequentemente promovidos com base no seu potencial, enquanto as mulheres precisam comprovar resultados repetidamente para avançar. Já perceberam isso? Isso aqui tem a ver com potencial versus performance. Os homens, eles são promovidos com base no potencial, no que eles podem entregar. E as mulheres são promovidas com base no que elas já entregaram. E tem que continuar entregando e tem que continuar entregando cada vez melhor. Entende a diferença do potencial e da performance? Uma outra questão é a expectativa de comportamento de gênero, né? As normas de gênero na nossa sociedade, elas ainda impõem isso, que a mulher seja calma, que a mulher seja conciliadora, que a mulher seja cordial, que ela seja fofinha, né? Não. Isso acaba penalizando as pessoas, e aí a gente está falando das mulheres que são mais assertivas, que são mais firmes, que são mais ambiciosas, que são arrogantes. Né? Qual é o problema de ser arrogante de vez em quando? Os homens são arrogantes quase que o tempo todo, gente. Vamos assumir um pouco disso, né? Então, aqui, essa expectativa de que nós, mulheres, sejamos super femininas, e dentro desse conceito de feminino, tá cordial, subserviente, né, conciliadora, né, a gente ficar com aquele sorriso assim, não vamos ficar mais assim, vocês vão ficar assim? Vocês vão lembrar dessa palestra, vocês não vão ficar assim, vamos para cima, tá? Aqui tem carga mental e trabalho reprodutivo não remunerado. Bom, se tem um sinônimo da palavra sobrecarga, esse sinônimo é mulher. Mulher e sobrecarga, para mim, são sinônimos. O que é isso? Né? É um bando de responsabilidade. A gente tem responsabilidade pela casa, a gente tem responsabilidade pelos filhos, a gente tem responsabilidade pelos pais, pelos avós, e isso acaba, obviamente, né, impactando a progressão na carreira, porque assim, quando a gente tem um monte de responsabilidade, fica sobrecarregado, normalmente nós mulheres tendemos a dar menos atenção a quem? A nós mesmas. Porque a gente aprendeu a cuidar do outro. E porque a gente sente culpa se a gente não cuida do outro. Entendeu? A gente sente muita culpa. A gente sente culpa se não é a boa mãe, a gente sente culpa se não faz as coisas em casa e não é a boa esposa, né? Ou parceira, companheira. Eu já até desisti desse negócio de casar. Como eu já não sou boa mesmo, eu sou ruim, eu sou péssima companheira, parceira, porque eu não vou abaixar a minha cabeça para o homem, quem quer que seja, né? Tentar montar em mim e fazer eu trabalhar para ele. Eu não vou fazer isso. Eu sinto muito, não farei. Nessa vida, não farei mais. Eu já fui casada e me divorciei. Estou bem feliz do jeito que eu estou. Não quero mais isso. Né? Por quê? Porque se você não tem uma conversa muito clara com o seu parceiro, com a sua parceira, pode esperar que a maior parte das atividades vai sobrar para você.
vai sobrar para você. E aí, como fica a sua carreira? Como ficam os seus sonhos? Como fica o seu desejo, né? Tem uma frase de uma autora, que eu não vou lembrar o nome dela inteiro, que ela fala assim, as pessoas reclamam tanto, né? As mulheres falam da sobrecarga, os homens reclamam que as mulheres reclamam, mas, na verdade, como é que a gente, com essa quantidade de sobrecarga, vai ter libido? E aqui, libido quer dizer desejo, sonho, vontade. Que horas a gente tem desejo quando vai dormir? Exausta, acabada, bota os pés na cama, dorme, né? Não sabe nem com o que sonhou, de tão cansada que está. Um outro ponto é o déficit de patrocínio e capital social. A mulher tem menos acesso a patrocinadores e redes estratégicas que, né, impulsionam oportunidades de crescimento profissional. E aqui nós temos também outro fator, que é o teto de vidro e o chão pegajoso. Temos essas barreiras estruturais e institucionais que impedem o avanço das mulheres para cargos de liderança e acabam mantendo essas mulheres em funções operacionais e de suporte, né? Eu estou vendo aqui a Isabel falando, é exatamente isso, a mulher fica, então, esse é o perigo do piloto automático. Enquanto a gente está no piloto automático, a gente está tão cansada e tão sobrecarregada que você acaba ligando o piloto automático. E normalmente você liga o piloto automático em relação às coisas suas, que são da sua vida. Porque não dá para você ligar o piloto automático para cuidar da criança. Hoje eu levei a minha criança às 7h15 da manhã, eu estava indo com ela para a escola. 7h15 da manhã eu já tinha feito tudo, limpado a casa, botado a criança para tomar banho, feito o lanche dela, não sei o quê, deixei a criança na escola. Quando eu cheguei no escritório, eu pensei, nossa, eu já estou cansada. Mas eu falei, não posso, tenho que dar um jeito nesse cansaço. Mas é isso. E os meus sonhos, onde eles ficam, certo? Então, como a gente acaba não podendo colocar no piloto automático o outro, o cuidado que a gente tem com o outro, porque muitas vezes até ele depende da gente para viver, a gente acaba colocando nós mesmos. Então, vamos lá. Critérios de avaliação baseados em gêneros. As mulheres, elas são mais avaliadas por traços comportamentais, tom de voz, aparência, estilo de liderança, enquanto os homens são mais medidos por performance e resultados. Aqui tem um paradoxo que eu gosto de trazer da ambição feminina. Mulheres bem-sucedidas enfrentam resistência, e elas acabam sendo vistas como menos simpáticas ou acessíveis, enquanto os homens, quanto mais bem-sucedidos eles são, mais admirados eles são pelos outros, né? Temos aqui a questão da disparidade na negociação salarial e de benefício. Muitas vezes, né, essas normas culturais acabam desestimulando as mulheres a negociarem salários, o que perpetua essas desigualdades remuneratórias. Temos o efeito mãe e o prêmio pai. O que significa isso para mulheres que são mães? Né? Mulheres que são mães, elas acabam sofrendo penalizações salariais se não são demitidas, né? Quando voltam da licença maternidade. Já os pais, muitas vezes, recebem aumentos e são percebidos como os mais responsáveis, afinal de contas, são pais de família, né? E aqui a síndrome da impostora e o clima psicológico de exclusão. As mulheres enfrentam efetivamente mais insegurança sobre suas competências devido especialmente à falta de representatividade no ambiente de trabalho. Ok? Então, nós já vamos ter um tempinho para vocês falarem. Eu trago aqui algumas estratégias para fortalecer a confiança e para que nós, mais confiantes, mais protagonistas, possamos também trabalhar mais, né, atuar mais em prol da equidade de gênero. Onde? Se você fizer isso na sua casa, eu já estou feliz. Na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, com as suas amigas, com a sua rede de apoio. Discutir esses temas, fazer reflexões, né? E, óbvio, na sua carreira. Primeira coisa, reconheça e valorize as suas conquistas. A gente tem dificuldade em destacar as realizações. Posso falar? Pode parecer uma bobagem, mas eu vou contar um caso aqui bem rapidinho. Eu contei para vocês que quando eu me tornei mãe, veio um monte de coisa para mim, né? Eu tinha me dado alta na terapia, mas voltei, na época. Voltei e continuo até hoje. Eu tenho um diário, porque eu achava que eu não era uma boa mãe, por N coisas, tá? Aí agora eu tenho um diário, e aí eu fico escrevendo tudo que eu faço pela minha filha, e quando bate a culpa, sabe o que eu faço? Eu leio o diário, eu falo, não tem cabimento isso que eu penso. Eu fiquei viciada em sentir culpa.
em culpa materna, sabe? Viciada. Eu viciei nisso. E eu mantenho o meu diário. Então, aqui eu vou te dar essa dica. Um caderninho, coloque o seu diário de conquistas. Toda vez que você achar que não está performando, ou você tiver mais tristonha, vai lá e leia o seu diário de conquistas. Trabalhe a sua comunicação assertiva. Mulheres, muitas vezes, são ensinadas a serem mais passivas na comunicação. Você precisa desenvolver. Se você não tem uma fala, não tem problema. Você pode desenvolver uma fala firme, objetiva e fundamentada. Isso é muito importante. A gente tem que parar de falar, eu acho, ou desculpa, mas sabe o que é? Não, não, não e não. Substitua. Minha análise indica que, olha, eu analisei os dados, eu analisei os argumentos, eu analisei as evidências, e isso mostra que eu acredito que seja a melhor solução, porque para de ficar falando eu acho e eu penso, porque isso daí não resolve nada, e desculpa. Vocês já perceberam como as mulheres pedem desculpa o tempo todo? Não peça mais. Só peça se você efetivamente tiver agido aí mal. Invista no seu desenvolvimento profissional. Gente, quanto mais você está segura a respeito das suas habilidades, mais confiança você vai ter em você mesma. Então, se capacite, busque cursos, certificações e mentorias aí na sua área de atuação e atue em projetos desafiadores para você se engrandecer, para você sair da sua zona de conforto e para você se desafiar. Construa e cultive uma rede de apoio. A gente sabe que nenhuma mulher avança sozinha, né? A gente precisa ter uma rede de apoio e isso faz toda a diferença. Participe de grupos de mulheres na sua área de atuação, participe de grupos de mulheres, de repente, onde você fez universidade. Aqui não é amiga, hein? Aqui não é amiga, aqui é rede de apoio profissional, tá bom? Amiga, negócios à parte, tá bom? Faça parte dessas redes. Negocie o seu salário e as oportunidades, né? As mulheres pedem menos aumento e promoção do que os homens. Então, quando você for pedir um aumento, vá buscar fundamento. Ó, até combinou. Pesquise faixas salariais do mercado, pratique a sua argumentação, leve um caso pronto. Olha, eu estou nessa faixa, eu quero ir para essa faixa, porque eu fiz isso. Ah, mas eu vou receber um não. Mas aí, como você está apresentando um caso fundamentado, não, meu amor, vai ter que ser muito bem fundamentado. E receber um não e um não fundamentado tem uma diferença bem grande, porque quando você recebe um não fundamentado, você é capaz de correr atrás para sanar os pontos que eventualmente estejam ali para você aprimorar. Por fim, em frente à síndrome da impostora. Todo mundo aqui já sentiu que não é bom o suficiente, a gente tem qualificação, experiência mais recente que não é bom, tudo bem. Lembre que você foi contratada, lembre que você foi promovida, lembre que você passou no curso, na faculdade, enfim, reflita sobre as suas conquistas. E quando você estiver precisando, né, entender ou escutar, né, feedbacks positivos, né, a respeito das suas ações, peça esses feedbacks para que eles possam reforçar a sua autoconfiança. Bom, estamos chegando aí às 9h50, porque eu gosto de abrir, né, um espaço para vocês falarem. Eu vi que teve muita gente que falou no chat. Se tiver alguma dúvida para mim, ou quiser trazer algum ponto, fique à vontade. Agora, 10 minutos é para vocês, e daqui a pouco a gente vai sortear os livros. Vini, você está por aí, né? Tô sim, já tô com a plataforma de sorteio pronta. Tá bom, então. Temos aqui algum comentário, alguma dúvida? Querem trazer algum ponto? Querem falar? Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Mariana, Vini, todo o time da Travessia, só agradecer vocês, porque foi uma aula. Tive uma vontade aqui, confesso, e me abro também, de chorar em alguns momentos, porque, de fato, né? Eu me senti refletida em vários pontos que vocês trouxeram, que você, Mari, trouxe aí na fala, então acho que é isso
né? Como a gente acaba promovendo o Dia das Mulheres, então parabéns. Eu costumo dizer que a gente agradecer e honrar todo mundo que fez possível, né, ser mulher e a gente chegar aqui e a gente continuar empurrando, né, toda essa temática para abrir espaço para outras mulheres, e é o que vocês fizeram hoje aí, né, a gente cada vez mais cuidar com carinho das nossas carreiras, pensar se a gente está fazendo certo, né, e por que não, né, a gente começar a brigar por aquilo que é importante, que somos nós, né, a gente parar de colocar o outro como prioridade, ou a gente se sentir menos, então, parabéns, obrigada pela aula de hoje. Obrigada, Mariana. A gente fica muito feliz com a participação. Agradeço aqui todo mundo que está mandando mensagem. Agradeço muito, fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Nós vamos disponibilizar a gravação para todo mundo que se inscreveu. Eu recebi algumas mensagens de que as pessoas não receberam o link, mas a gente mandou o link 3 vezes hoje, ainda mandou ontem também. Mas nós vamos encaminhar o link da gravação assim que ele sair. E agora, Vini, passo para você para fazer o sorteio dos nossos livros. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Nós vamos fazer o sorteio de 5 exemplares do livro. O sorteio é só para as pessoas que estão aqui na chamada. Então, é um benefício aí para quem participou ao vivo, para concorrer a receber aí um exemplar do livro. Nós faremos o envio via correios, entraremos em contato com as pessoas sorteadas para solicitar o endereço correto de envio. O sorteio, ele está sendo feito, ele será realizado por uma plataforma aleatória. Eu estou com ela aberta aqui no meu telefone para fazer o sorteio dos números, e vamos lá. Ele será aí por ordem de inscrição. Cada pessoa recebeu um número na sua ordem de inscrição, de 1 a 328. Então, vamos lá. O primeiro número sorteado aqui foi a Graciele Tourinho. Graciele está conosco? Pode escrever no chat. Estou aqui. Oi, Graciele, legal. Oi. Manda um seu endereço para a gente, eu vou deixar aqui para vocês os nossos e-mails. Muito legal. Valeu, Tá Graciele. certo, obrigada. Olha lá, primeiro sorteio foi. Segundo número está aqui gerando, eu estou olhando na planilha. Bruna Rise. Bruna Rise está conosco. Eu vi o nome da Bruna no chat. Muito bacana. Bruna ganhou aí, Bruna. Foi sorteada, muito bacana. Próximo número está aqui gerando. Marcela Benfeito. Marcela está conosco. Acho que a Marcela não está conosco. Então, vou sortear um outro nome. Rafaela Amaral. Acho que a Rafaela Amaral também não está. Vamos passar para o próximo. Mariana Uzueli. Ah, é? Que torcendo, gente, porque a Marcela não tá na Ai, que chamada, eu vou... maravilha. Obrigada. Muito bom, Mariana. Foi contemplada. Temos aí mais 2 livros, hein? Vamos sortear aqui. Opa, estou olhando aqui na planilha. Paloma Brasil. Paloma Brasil está conosco. Estou aqui. Ai, que bom. Ah, é muito bacana, Paloma. Entre em contato Legal. conosco para você receber o seu livro. E agora o último a ser sorteado aqui. Carregando. Fabiana Faustino.
Fabiana Faustino está conosco. Sim, não acredito, ganhei! Tô mega feliz. Muito bacana. Essa foi maravilhosa. Muito bacana. Muito. Muito obrigada pela participação, ficamos felizes. Vamos entrar em contato. Podem também compartilhar uma mensagem no contato@travessiainclusão.com.br, informando os endereços, que nós faremos o envio via correios para vocês. Parabéns pelo sorteio, obrigada pela participação. Mari, fique à vontade para fazer o encerramento. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, a gente agradece imensamente. Mandem os endereços e nos vemos por aí, se Deus quiser, viu? Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e novamente muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Um ótimo dia a todos.